bom estarmos juntos essa manhã, né? Esse tempo tão especial que Deus preparou para cada um de nós. Espero que vocês tenham tido uma Páscoa abençoada, feliz, né? E eu interrompi um pouco o nosso tema para falar domingo passado sobre a Páscoa. Eu quero retomar para encerrar. Nós estamos falando que nós somos uma família. Fala para o seu irmão, nós somos uma família. E nós somos uma família e nós falamos que de algumas características, né, de algumas marcas dessa família. Primeira coisa que a gente disse é que Deus é pai e Ele tem uma família. Então, eu disse que ninguém nasce automaticamente na família de Deus. Você nasce criatura de Deus, mas você não nasce filho de Deus. Então, que só há duas maneiras de você fazer parte de uma família. Se você nasce biologicamente ou se você é adotado. O único filho biológico de Deus é Jesus Cristo. Os outros todos são adotados. Então, nós não somos filhos biológicos de Deus, mas nós somos filhos adotados de Deus. E que para você fazer parte dessa família, você precisa reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados e se comprometer com o senhorio dele o resto da sua vida e a eternidade inteira. Então, isso te qualifica para ser filho de Deus. E a gente também viu que filho adotado em nada se difere do filho biológico. Ele tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? Legalmente, um filho adotado, ele é filho, né, legítimo. Então, que às vezes a gente está muitos anos numa casa, numa família, famílias que pegam filhos e criam crianças, e eles se tornam adultos, mas se eles não são adotados, no final da conta, ele não é filho legítimo. E quando os pais morrem, ele não tem direito à herança. Então, o nosso Deus e Pai tem uma herança, e nós só teremos direito dessa herança eterna se nós nos tornarmos filhos de Deus. Isso é conosco. Amém? E nós falamos também que a primeira marca dessa família, a Bíblia diz que todos conhecerão, se nós formos discípulos de Deus, que nós somos discípulos de Deus e de Cristo, se nós formos um, se houver unidade. Então, o que nos torna o testemunho efetivo como cristãos não são as curas, não são os milagres, não são os sinais, não são as maravilhas, não é a nossa teologia, não é a nossa sabedoria, não é nosso dinheiro, não é nossa habilidade de pregar, não é isso que marca o mundo como testemunho de filhos de Deus. O que marca o mundo, que faz reconhecer que nós somos filhos de Deus, da família de Deus, é que se nós tivermos unidade. Então, a unidade é aquilo que o próprio Jesus orou, né, para que nós fôssemos um. Hoje eu vou terminar essa série e eu vou ler esse versículo que ele orou em João 17. Ele falou assim, eu oro não só por esses que estão aqui agora, os 12 discípulos, os 70, mas oro por aqueles que ainda vão crer por causa do testemunho desses. Então, ele orou por mim, ele orou por você. Então, Jesus orou por você, está lá em João 17, orou por mim. Ele sabia que, assim, milhares de anos depois dele, mais de 2.000 anos, haveria um povo que ainda creria nele. Eu falei que a Páscoa, ela é celebrada sem parar 3.000 anos, não é sensacional? Mas nós também, como povo de Deus, nós celebramos a ceia cristã, né, instituída por Jesus naquele dia, há mais de 2.000 anos, sem parar. Sem parar. Ele sabia que isso ia acontecer. Então, ele orou por nós, para que nós tivéssemos unidade. Então, eu falei unidade no pensar, no amor, na atitude, no propósito, no cuidado uns dos outros, unidade no modelo. O modelo, por melhor que seja a pastora Débora, que eu admiro o modelo de mulher de Deus que ela tem e tal. Eu não sou modelo para você, mas ela, você pode confiar que o modelo dela é bom.
Então, por mais que se admire alguém, eu gosto bastante de alguns autores, alguns pregadores, por mais que eu os admire, ok, é legal, né? Mas eles também, se eles são homens e mulheres de sucesso, é porque eles estão imitando a Cristo. Então, se eu quiser imitá-los, devo imitar a Cristo. Então, o nosso modelo tem que ser Jesus, né? Falei também que a outra marca é o amor. A igreja tem unidade e tem amor. Agora, o amor não é um amor só de palavra, é um amor de ação, de atitude. Amor que se traduz em serviço. Fala comigo, amor que se traduz em serviço. Se não tiver serviço, não há amor. Há gostar, há afinidade, há coleguismo. Eu não sei, tem muita gente legal. Quem conhece alguém legal? Mas a gente precisa evoluir na comunidade dos crentes para o serviço, servir uns aos outros, servir ao outro. Numa ida nossas às células, eu ouvi um testemunho de um do líder de célula, que ele falou que ele tinha que pintar a porta da casa dele, tinha que lixar, tudo. Eu não sei, quem já pintou uma porta? Levanta a mão. Fala amigo, pintar porta é horrível. Dói o braço, fica em pé, a tinta... Não é horrível? Lixar. Você lixa a mão, você lixa a unha, você lixa o braço, mas não lixa a porta. É horrível. E ele falou, pastor, Deus falou comigo, eu fui lixar a minha porta, pintar, eu vou lixar a porta do outro também. Então, o amor envolve comprometimento, envolve custo. Custo. Né? Os antigos da roça falam que é custoso. Né? Custoso é mais que caro, né? Dá trabalho. E a gente precisa, fala que nós devemos nos exercitar, porque isso não é automático. Ninguém nasce querendo servir, ninguém nasce querendo amor. A gente nasce querendo ser servido. E eu também disse, e a Bíblia diz isso, que Jesus não orou e não nos deu um mandamento que eu fosse amado. Ele disse que eu devo amar. Amém? Para amai-vos uns aos outros. Você deve amar. Não interessa se você não é amado. Né? Fala comigo, que dó. Dá até dó, mas não quer dizer que você não vai amar porque você não é amado. Porque Deus te amou primeiro, então Ele te habilitou. As minhas meninas sempre falam comigo, pai, eu te amo. Eu falo para elas assim, eu amo você mais do que você pensa. Eu amo você antes de você nascer. Não é uma coisa louca você amar alguém antes dela nascer? Então você nunca vai ganhar de mim. Aí eu falo, só tem uma coisa, eu nunca vou ganhar de Jesus, porque Ele te amou antes da fundação do mundo. Então, se meu amor só perde para o dele. Então, e porque Ele amou, Ele entregou o Filho. Gente, esquece, pode ser religião, pode ser a mais bonita, se não houver amor, de nada vale. É isso que diz a Bíblia. Isso é duro, né? Eu também disse que eu falei que eu era adolescente, eu não gostava do versículo que falava assim, como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê, e você não ama seu irmão que você vê? Isso é um golpe, não é? Isso é um golpe. Mas a gente precisa entender, nós precisamos amar, amém? Porque Deus disse que nós íamos amar. E aí, eu quero fechar o outro sinal, né, da família. O nosso texto base foi Efésios, eu não vou ler o texto inteiro, eu vou só pensar alguns versículos. Eu vou ler Efésios 4, 5. Quem que pode ler junto comigo? Vamos lá? Efésios 4, 5. Vamos ler? Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então Paulo fala, só há um Senhor, né? E a Bíblia fala que Ele é sobre todos ainda. Há uma só fé e um só batismo. E aí eu quero dizer para você o seguinte, que a marca da família de Deus é unidade, é o amor, né, que é o serviço e é a fé. O que une a família é a fé, o que nos faz estar conectados um com o outro é a fé, é a crença, né, no porvir, é a crença no amanhã, é a crença na eternidade, é a crença naquilo que Deus fez. É isso que nos torna a família de Deus, mas não é uma fé
qualquer, né? Hebreus 11:1, ele fala o seguinte: o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé está relacionada a uma coisa que você não tem agora, naturalmente falando, mas pela fé você possui, porque a fé é a certeza de algo invisível. Ele é tão real e mais real que o mundo natural e físico. É essa fé que nos torna família de Deus. Essa fé, a fé no sangue, a fé no nome, a fé no sacrifício de Jesus, a fé que Ele é suficiente para fazer tudo aquilo que Ele disse que faria, a fé de que a Bíblia está pronta, não tem mais nada, não tem que completar mais nada aqui, tudo que Ele disse que é verdade aqui é verdade. Ainda que eu não esteja experimentando na totalidade, ou às vezes quase nada, mas não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele e a sua fidelidade. Essa fé que nos une como família. Essa fé. E é interessante, e essa fé ela é desenvolvida. É desenvolvida. Primeiro você chega no corpo de Cristo porque o pessoal é legal, o pessoal é bonito, sei lá, é descolado, é gente boa, gente saudável, não é isso? Então você começa, de repente, uma semente é colocada no seu coração e tal, e aquela fé vai aumentando, vai crescendo, mas essa fé ela tem uma função de trabalhar dentro do nosso coração e formar em nós uma maturidade. Nós precisamos deixar de ser crianças. É uma gracinha ser criança, sim ou não? Estava sentado aqui, o Gaelzinho veio, me abraçou, sentou no meu colo e tal, que maravilha. Mas as crianças têm que crescer, né? Enfrentar os desafios. Então a fé nos mantém firmes enquanto os processos da vida estão trabalhando dentro do nosso coração. Quando está dando tudo errado, quando você sai, mete o pé, arrebenta o dedão, quando fura o pneu do carro, quando está tudo dando errado, é a fé que te mantém em pé e firme, sabendo que há algo que Deus vai executar, independentemente dos percalços da vida, da luta e da dificuldade. A comunidade dos crentes é uma comunidade da fé, que crê no sobrenatural, que não crê naquilo que vê, que não anda por vista, ele anda por fé, caminha por fé. Em Efésios 4, 13, 14, fala o seguinte, dos dons, do desenvolver os dons, ele fala, até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Fala comigo, unidade da fé. Ah, então a fé tem que ter unidade. O que será que é essa unidade da fé? O que será que é isso? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Fala comigo, nós precisamos amadurecer a fé. Não é? Eu não sei você, mas muitas vezes a vida traz para a gente cada situação que parece que a gente vai cair, sim ou não? Sopra o vento, bate a chuva, mas isso não quer dizer que por causa das lutas e das dificuldades, a palavra de Deus está invalidada. Pelo contrário, a Bíblia fala, seja todo homem mentiroso e seja Deus verdadeiro. Amém? Mas o que são essa unidade da fé? O que é isso? Aí eu peguei aqui um compilado aqui de uma definição. Fé para nós não é, Paulo, não é aquela fé que nós estamos falando assim, a fé para você, essa fé nesse tamanho, para você fazer um milagre, é uma fé, você crê em alguma coisa. Fala de uma fé que une a igreja, a mesma fé que une a igreja. São as crenças, são afirmações feitas pela comunidade, que geram valores, que vão nortear o comportamento desse povo. Então nós temos fé em tal coisa, então essa fé vai nortear os nossos valores, e os nossos valores vão nortear o nosso comportamento. Então, se nós temos essa fé única e genuína, nós vamos ter os mesmos valores e o mesmo comportamento. Você já viu assim, meu Deus do céu,
Você virou crente, mas está todo mundo igual, falando do mesmo jeito, rindo do mesmo jeito, é isso? Não é? Falando as mesmas coisas, porque você começa a adquirir valores que você não tinha. E esses valores precisam nortear a sua vida e nortear a sua história. Mas ele fala que é a fé de alguém que é maduro, alguém que cresceu, alguém que foi perfeito. E a gente fala isso, tem até um livro que chama Teleios, né? Do homem perfeito. E aí, esse termo que fala de homem maduro é levado ao seu fim, finalizado, completo, inteiro, perfeito, sem nada a retocar. A Bíblia fala que essa fé, essa crença de valores, o exercício dessa fé, desses valores, vai nos amadurecer. Amadurecer quer tornar perfeito e irretocável. Irretocável. Que não carece de nada necessário para estar completo. É isso que ele está dizendo. Então, que nós nos cheguemos à maturidade. À maturidade. Nós precisamos ter maturidade. Amém? Maturidade não quer dizer que você não vai ter problema, que você não vai ter doença, que você não vai ter dificuldade. É uma mentira. É um evangelho, né, clonado, é um evangelho, né, de falsificado que diz que você vai converter e vai dar tudo certo para você. É mentira. Eu garanto para você, você vai converter e vai dar tudo certo, é para Deus. Deus não perde nunca. Deus nunca é derrotado. Mas fato que você vai se converter e Deus falar para você que Ele vai estar com você todos os dias, em todos os processos da sua vida. Ele não vai te abandonar. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, Ele não te queimará, porque Ele vai estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E se Ele está contigo, se Ele está comigo, nós não precisaremos de mais nada. Às vezes nós achamos que o paraíso vai ser agora, não é verdade? Né? É um paraíso que Jesus até é um acessório. Não falta nada, eu tenho tudo, não falta nada. Né? Mas é como falei em Apocalipse, você não sabe, você é miserável. Você é cego, você é pobre e você está nu. A fé, ela reveste com essa roupagem. A fé põe colírios nos nossos olhos para enxergar a maneira de Deus. E a fé nos enriquece de uma maneira que o dinheiro não pode fazer. Amém? E quando a gente olha e vê que Deus está nos chamando para avançar, para caminhar. Deus está nos chamando para exercer essa fé na comunidade, juntos. Aí eu quero ler com vocês Efésios 4, 12 a 14. Fala assim, esses dons foram dados com o propósito de preparar o povo de Deus para servir e assim fortalecer o corpo de Cristo. Essa fé nos prepara para fazer melhor. Amém? Para quem? Melhor para quem? Para mim? Melhor para quem? Para quem? Para o outro. Amém? Para Deus. Eu vou te falar, o melhor para Deus é para o outro. O que Ele tinha de melhor Ele deu para o outro. A fé vai nos levar a fazer o melhor para o outro. É essa fé que marca a gente como família de Deus. Eu gosto de ser reconhecido como, ele é crente, ele é evangélico, glória a Deus, amém. Mas o meu alvo é ser reconhecido como filho de Deus. E isso não acontece isoladamente. É o trabalho do corpo de Cristo, funcionando junto um com o outro, andando, caminhando, tropicando, caindo, levantando, pedindo perdão, abraçando, reconectando, voltando atrás, reconhecendo e avançando. Para comigo, mas isso não é coisa de criança. É coisa de gente grande. É coisa de gente grande. Criança, se você faz um negócio, eu não quero, olha o que ele fez para mim, eu não volto mais. Não é isso? Sim ou não? Né? Quem tem vontade de fazer isso às vezes?
Sabe como é que eu falo? Cresce, Carlos, cresce, tome tenência. Cresça, menino. Então eu falo para você, cresça, menino. Não é? A gente precisa entender isso. Os dons são para fortalecer e para servir o corpo, servir a igreja, servir os irmãos. Gente, não tem coisa mais bem-aventurada do que dar do que receber. Jesus falou isso. Então, se ele falou, ele está certo. Não é? E aí ele fala o seguinte, versículo 13: isto deve continuar até todos estarmos unidos na mesma fé e no mesmo conhecimento a respeito do Filho de Deus. Assim seremos pessoas maduras e cresceremos até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Fala comigo, misericórdia. Eu não sei o que é isso. Então, não seremos mais crianças, não seremos como navios agitados pelas ondas e levados de um lado para o outro, ou por todo tipo de ensinamento que apareça, nem seremos enganados por pessoas astutas que querem nos levar pelos caminhos do erro. A gente, quando é criança, acredita em tudo, não é? Quem acreditou em Papai Noel aqui? Levanta a mão. Coelhinho da Páscoa. Também, sim ou não? Né? Se é da roça, mula sem cabeça. Né? Sim ou não? Se é da roça lá que moeu, Saci e Pererê, quem acreditou? Né? Mas quando você cresce, quando você vira adulto, fala, meu Deus, isso é ilusão. Isso não existe, é lenda. Não é isso? Se é aqui da Zona Leste, fala Lêndia, né? É de um bairro mais para lá, assim, eu não quero nem falar onde que é o bairro. É melhor não. É? Mas, criança, ela deixa de crer em lenda, ela deixa de crer em histórias da carochinha, e ela assume o seu papel de homem, de mulher maduro, encara a realidade e avança, e não desiste do objetivo, ele avança. Gente, tem uma coisa mais maravilhosa para mim, quando vou na igreja e vejo as pessoas de cabeça branca. Né? Tudo bem, as irmãs, pode fazer a raiz, não é isso? Eu estou falando o seguinte, pessoas que passaram pelo processo do tempo, das dificuldades, da luta e permaneceram. Se é jovem, quanto mais imaturo você é, ai, não gostei. O pastor partiu o pão da ceia, mas um pedaço ficou menor, não foi no meio. Eu vou falar direito seu, não gostar. Não é direito seu agir como criança. Tem muita coisa que eu não gosto, mas aquilo não pode me governar. Homens maduros, eles decidem, mulheres maduras, elas decidem mesmo contra elas mesmas, mas a favor da palavra de Deus. Unidade da fé, nós precisamos amadurecer. A maturidade, né, ela vem pelo caminho do relacionamento com Deus e com os irmãos. Eu vou falar para você, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, senão nunca você vai amadurecer. Eu sinto muito. Você pode ir na campanha, você pode vir aqui de quarta-feira, está maravilhoso. Quem está vindo de quarta-feira? Está maravilhoso, não está ou não? Você pode vir de quarta-feira, às 5 horas, antes, na nossa sala de oração, está benção. Você pode vir aqui, você pode ir para o retiro, você pode ir para o encontro com Deus, você pode ir para a libertação, você pode ir para tudo. Pode ir para Jerusalém, chegar lá descalço, rezando, orando, sei lá, no Monte das Oliveiras. É nada se você não ora, se você não lê a Bíblia. O amadurecimento vem pelo relacionamento com Deus. E se você vai relacionar com Deus, você vai começar a servir as pessoas. Fala comigo, desconfie de quem não sabe relacionar. Provavelmente está relacionando pouco com Deus. Eu não sei você, quando eu estou meio impaciente, não é isso? Meio impaciente, respostas curtas, grosseiras, monossílabos. Não, sim.
Já falei. Quem já fez isso? Está gravando? Todo mundo vai saber que eu já fiz. Mas toda vez que eu estou fazendo isso, né? Você sabe que não tinha uma piada que eu falei, está nervoso, vai pescar, não é isso? Está nervoso, vai orar, vai ler a Bíblia, ajoelha, faz alguma coisa, porque é sinal de que você está ruim. Amém? Quando eu estou ruim, né? A Débora fala, e aí, está em dia? Aí eu faço assim para ela assim, ó. Não é? Hã? Eu fico em dia rapidinho, melhoro rápido. Não é? Hoje nós acordamos com tanta coisa para fazer, não tinha, Débora? Chegamos em casa 1h hoje. E de tanta coisa para fazer. Mas, não, primeiro nós vamos orar. Primeiro nós vamos ler a Bíblia. Amém? Então fala comigo. Os adultos não são parados pelas dificuldades, pelos problemas. Eles tomam a decisão. Então, quando a gente vê isso, a gente olha 1 Coríntios 13, 11, eu gosto demais disso, versículo 13. Paulo fala isso, porque eu não sei, ele fala, quando eu vamos ler aqui, vamos lá comigo, ó. Quando eu era menino, falava como? Né? Vamos lá. Pensava como? Raciocinava como? Amém? E quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de... As coisas não foram arrancadas dele. Ele deixou para trás as coisas de menino. Não é? Então, eu falava assim, ó. Quando eu era menino, falava como menino, né? Pensava como menino, raciocinava como menino, e às vezes eu estou com 60 anos e continuo menino. Né? Não tem aquele versículo que fala o seguinte, aquele versículo escrito, que um homem sai da 5ª série, mas da 5ª série não sai do homem? Todo homem fica na 5ª série. Não é? A mãe deixa a criança com o pai, a criança chega, o pai está com a cabeça para baixo, não sei o quê, né? Fala para o seu irmão, você precisa sair da 5ª série. Você tem que sair da 5ª série. Ô, gente, a gente precisa parar de ser menino. Né? A fé nos leva a parar de ser menino. Né? Nós precisamos disso. Né? Às vezes a gente está relacionando com a esposa, a gente age como 5ª série. E que raiva que ela age como professora. Eu estou só reforçando o comportamento. Se você agir como 5ª série, ela vai ter que agir como professora. Ou vão ficar duas crianças juntas dentro de casa. Às vezes as coisas não dão certo, porque está todo mundo na 5ª série. Nós precisamos ter fé para nos levar além. Quem quer ir além? Eu estou cansado de ser repetente, meu Deus. Todo mundo pequeno saiu grande na 5ª série. Tem que sentar na última carteira. Né? E agora não mais, assim, porque está meio, né, mas quando tinha fila, tinha que fazer fila para subir em fila, não tem mais fila, né, Débora? Os 5ª série, tudo grandão atrás da fila, olha lá, são os repetentes, ó. Eu falo, Deus, eu quero sair da 5ª série. Eu quero ser mais maduro. Eu vou contar um problema. Um dia eu cheguei aqui nervoso, uma questão, e entrei aqui assim... Sentei aqui assim, ó. Aí de repente alguém veio e fez assim no meu braço, ó. Pensei que era a professora, porque ela é fogo, mas não era ela. Fez assim. Falou assim, pastor, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ele falou assim, você precisa falar alguma coisa comigo? O irmão está aqui, não vou contar o nome do santo, só vou contar o milagre. Eu falei, não, irmão, está tudo bem, o problema... Eu não sei se eu passei por ele, não cumprimentei, se eu cumprimentei, se eu fiz cara feia para ele, eu não sei. Difícil fazer cara feia, porque eu sou tão bonito, eu tento.
Só aquela pessoa que nasce bonita, não sabe, não faz cara feia, né? Ó, faz cara feia, eu faço. Não consigo fazer. Mas eu acho que eu estava tenso. Né? E aí passei. Não sei se cumprimentei, se dei a mão. Ele falou, veio aqui. Pastor, tudo bem? Você precisa falar alguma coisa comigo? Eu falei, não, irmão. Mas o que você passou, ele não se deu satisfeito, né? Porque às vezes você fala, não, mas você está mentindo, não é isso? Eu falo assim, o Sérgio fala assim, eu falo para o Sérgio, está com problema comigo? Ele não quer falar, né, chato, falar que dá. Não, está tudo bem. Mas não está, né? Às vezes não está. Então ele certificou. Está tudo bem? Eu falei, não, irmão. Você quer falar uma coisa comigo? Ele falou, não, mano, tá. Eu falei, tá tudo bem. Ele falou assim, você precisa, aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu, eu expliquei para ele. Ele falou assim, eu falei, não é com você, irmão. Ele falou assim, tá bom, pastor, nós vamos arrumar, vamos resolver isso aí, fica calmo. Esse homem não está mais na 5ª série. Conversou, perguntou, eu respondi, pedi perdão para ele, depois saí pedindo perdão para todo mundo que eu tinha feito errado. Porque eu também quero sair da 5ª série. Professora. Ontem eu fui pregar para os homens, eu falei, vou falar isso. Você não vai falar isso. Ela não estava lá, eu falei tudo que eu queria. Voltei para a 5ª série. O mundo só crerá se nós formos um. Nós precisamos ter fé, mas uma fé que é relevante, uma fé que faz a diferença. Isso chama evangelho. Você não pode ser aquela pessoa que não pode tocar, intocável. Faz uma coisa que você não gosta, você faz cara feia. Que coisa triste, não é? Você faz cara feia, vai gastar muito dinheiro com botox depois. Faz uma cara bonita. Eu, quando começar a usar botox, eu vou fazer um sorriso, vou mandar gravar no botox assim, ó. Quando tiver ruim, eu vou estar assim. Quando tiver chorando, eu vou estar assim. Então, a gente precisa. Ser adulto tem que crescer, precisa crescer. Eu vou te falar, talvez eu não esteja crescendo, mas tem gente crescendo à minha volta, glória a Deus. E aí eles vão me incentivar a crescer. Eles vão me incentivar a crescer. Amém? Paulo fala em 1 Coríntios 3:2, fala, eu dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão. Fala comigo, misericórdia. Paulo queria dar para ele coisas. Eu fico imaginando o que o apóstolo Paulo teria ensinado para eles. Fala assim, por causa desses bebês, nós não temos escrito na Bíblia algum mistério, algum segredo, alguma chave que Paulo ia dar. As crianças, elas imprimem um outro ritmo. Você tem que andar mais devagar, você tem que selecionar. Mas os adultos, os maduros, avançam com mais rapidez, com mais coragem e com mais força. Nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Eu vou ler o texto em Tiago 2, 17 e 18, fala o seguinte: que tipo de fé é essa que ele espera? Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Fala comigo, socorro, Deus. Quando eu leio isso aqui, eu falo, portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Quando eu estou lendo, meditando na Bíblia, eu leio isso, eu falo, meu Deus, olha só, aquele irmão precisa disso. A professora tem que ficar sabendo disso. Quando ela chegar, eu vou falar isso para ela. Quando eu leio isso, eu estou pensando em mim. Falo, Deus, a minha fé, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser viva.
para poder tocar as pessoas, para poder mudar as ações minhas e as dos outros, mas principalmente as minhas. Toda vez que você é tocado por Deus, impactado por Deus, você vai impactar pessoas, você vai impactar uma sociedade, você vai impactar uma nação inteira, se deixar Deus te tocar. Ele diz isso. Você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Fala comigo. Uma atitude vale mais que 1000 palavras. Outro versículo bom para vocês, esse aí. Escreve aí. E aí eu vou encerrar lendo o que eu falei, o texto para você que eu falei do primeiro texto. Gente, quando você olha para um negócio, um nível desse tamanho, o que você pensa? Hein? Né? Você pensa que quando você morrer, vai ter o elevador, né? Você acende lá, espera que a luz verde acenda, tum, subindo, né? E o medo da vermelha acender, tum. Você faz assim, né? Mas quando você olha, fala, meu Deus, isso é um nível que não dá para a gente alcançar. Vou pedir para os irmãos virem aqui do louvor já, a gente já vai encerrar. É um nível que não dá para a gente chegar lá. Eu vou falar para você a verdade, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como produzir isso. Mas eu tenho como saber que eu preciso disso. Sim ou não? E posso falar, Senhor, eu preciso disso. Amém? Eu acho que o tema hoje, não põe isso, hein, gente? Eu só um exemplo, né? Não vai escrever isso lá no... Mas o tema hoje devia ser assim, saia da 5ª série. Né? Saia da 5ª série. Né? Precisamos avançar, tomar as decisões. Precisamos crescer. E aí eu vou ler para você. Quem crê que Deus responde às orações? Todas as orações Deus responde, sim ou não? Não é? E quem crê que Deus responde a oração, e quem crê que tem gente que está mais perto de Deus? Eu creio, né? E quem crê que Deus ama a Jesus? Que Deus responde às orações de Jesus? Então vamos ler a oração que eu falei para vocês que eu ia ler no final. João 17, ele fala, a minha oração, vamos ficar em pé, irmãos? A minha oração não é apenas por eles. Eles quem? Os discípulos, Pedro, João, amém? Tiago. A minha oração é também por aqueles que crerão em mim, por meio das mensagens dele. Quem é esse? Carlos, Débora, Tony, né? Davi, amém? Sim ou não? Então Jesus está orando por você. Eu fico, meu Deus do céu, que coisa louca. Mas está escrito aqui, a minha oração não é só por esses discípulos aqui e tal. A minha oração é pelo Carlos, que vai crer em mim por meio das mensagens dele. Eu creio em Jesus, não é porque ele apareceu para mim. Eu creio porque alguém testemunhou, deixou escrito aqui. Por causa da mensagem dele. E alguém pregou para mim, é por isso que eu creio. Então essa oração é para mim. Essa oração é para você. Amém? Eu creio para que o Carlos seja um com o Pai, que eles sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Fala comigo, glória a Deus. Fala, o mundo vai crer que Jesus foi enviado, porque nós vamos zelar pela unidade. Amém? Então, eu só vou dizer, fala comigo, 3 marcas da família de Deus. Unidade, primeira, né? Segunda, amor. Terceira, fé. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Não parece impossível um negócio desse? Não é? Fala assim, fala para o irmão, parece impossível. Parece impossível. Que você vai sair da 5ª série. Fala assim, esse ano você vai ser aprovado. Você vai passar para a 6ª série. Uhul! Amém? Amém?
Fala, esse ano você vai sair da sala dos repetentes. Oh, glória a Deus. Amém? Fala, esse ano nós vamos fazer escolhas melhores. Amém? Amém? Glória a Deus. Fico pensando que todos nós éramos para dar errado. Nascemos errado, mas Ele mudou a nossa história. Amém? O diabo bobeou, corre que o crioulo escapou. E o crioulo escondeu dentro do corpo de Cristo. Ele não tem mais como pegar ele. Amém? 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 Sozinho eu não sou nada, mas junto com a igreja eu estou debaixo da proteção do sangue do Cordeiro. Amém? Dê uma salva de palmas para Deus. Aleluia! Fala comigo, Senhor, abençoe-me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda sobre nós sua mão. Livra-nos de todo o mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Levante sobre nós o seu rosto. Faça resplandecer sobre nós a luz da sua face. Que o Senhor nos dê a sua paz. Essas palavras, com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado e, acima de tudo, nós pomos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Amém? Glória a Deus! Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. O mês de maio está chegando e com ele muitas novidades. Por isso, anote agora para você não perder nada. Por conta do feriado, não teremos a reunião de mulheres únicas. Atenção jovem, adolescente, dia 10 de maio, aqui na nossa igreja nós teremos nosso encontro Deeper, às 19 horas. Não perca! Atenção aos líderes, dia 15, às 20 horas, nós temos um encontro marcado online, hein? Atenção aos homens agora, dia 23, você tem um encontro marcado aqui na nossa igreja, às 8 horas, será uma sexta-feira. O nosso culto de Santa Ceia será no domingo, dia 18, às 9 horas da manhã. E no dia 31, teremos nosso Betel Casais, às 19 horas. No início do ano, experimentamos coisas marcantes diante da presença de Deus, através do jejum e da oração. Por isso, dia 16, sexta-feira, teremos uma vigília aqui na nossa igreja, às 23 horas. Queremos te lembrar da importância da leitura da Palavra de Deus. Esteja conosco nesse desafio. A leitura da Palavra vai ser vida na sua vida. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.